Shalom, minhas irmãs, shalom, preciosa, shalom, povo de Deus, vem chegando, vem pra mesa porque tem banquete. Estamos aqui no nosso primeiro dia de treinamento, Ramá, e é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação estar recebendo vocês aqui. Nesse momento de comunhão, queremos estar aqui à mesa, compartilhando um pouco o que Deus tem feito nas nossas vidas. Sejam muito bem-vindas, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Thalita e é uma alegria estar aqui falando um pouquinho do que Deus tem feito e convidando vocês a fazer parte desse treinamento Ramá, um momento em onde nós compartilhamos nossas experiências, nós compartilhamos o que Deus tem feito nos últimos anos, nesse crescimento, não apenas no Ministério Transformadas, mas já tem uma bagagem que nós temos, observando mulheres, sendo treinada por mulheres e hoje compartilhando um pouco mais. Nós sabemos que é um tempo que precisamos nos unir. E o Senhor tem levantado a cada uma de nós para produzir estes frutos. Então, cada semente que nós plantamos tem gerado resultado. E você que está me assistindo faz parte disso. E eu te agradeço pelo carinho, agradeço a vocês por estarem aqui dispostos a viver esse momento, dessa aula, desse crescimento. Tá bom? As meninas já estão chegando. Nós tivemos alguns percalços aí nas falhas técnicas, mas não tem problema. E isso, antes da gente estar orando, vou ressaltar, nós que trabalhamos com isso, trabalhamos com pessoas, sempre vai haver imprevistos. Então, nós temos que buscar sempre outras opções. Então isso é muito importante, nós não conseguimos, abrir pelo nosso arroba de lá, nós temos outra conta, abrimos aqui por essa conta e nós não vamos deixar de fazer. Porque muitas vezes forças ao contrário tendo o quê? Nos impedir do chamado. Tantas vezes você já pensou, eu tenho chamado, Deus já falou na minha vida, eu sinto um ardor do meu coração, mas só que quando você começa as coisas sempre acontece um impedimento, sempre acontece alguma barreira, sempre acontece alguma situação que queira te paralisar, que queira te frustrar, que queira te prender, que queira tirar a tua vontade. Mas hoje eu te convido, persista, insista, busque e continue. A constância faz parte da nossa vida com Deus e faz parte da liderança. Se você não tem constância, se você não tem resistência, você não vai aguentar o processo. Amém? Então vamos chegar e vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse momento, na tua presença. Quero te entregar esse momento que nós vamos estar aqui, Senhor, falando um pouquinho da tua palavra, um pouquinho do nosso conhecimento que nós temos aprendido durante esse tempo, ó Deus, nesse treinamento Ramá. Queremos, Senhor, estar, Senhor, no lugar onde o Senhor deseja para as nossas vidas. Não um status, não para nos vangloriar, não para estar, Senhor, em lugares altos para poder denegrir alguém, para pisar em alguém, para machucar alguém. Não, Senhor. Nós queremos estar em patamares altos para ter a nossa visão ampliada, Senhor, e com esta mensagem, quando a partir do momento que nós estamos em lugares altos, nós vamos para buscar a tua presença. Nós vamos, Senhor, para fazer a tua vontade. Assim como Moisés subiu ao monte para estar mais perto de ti, para aprender mais de ti e refletir a tua glória. Assim também, Senhor, queremos estar em Ramá. Assim, ó Deus, a cada dia, a cada instante da nossa vida, como em Atos, os discípulos estavam num lugar reservado, num lugar separado, Senhor, em um lugar alto para buscar o teu Espírito, a tua direção, para cumprir a missão que o Senhor revelou a eles. Assim nós estamos, Senhor, iniciando este treinamento. Senhor, joga por terra todo empecilho, toda barreira, toda dificuldade, tudo aquilo, Senhor, que queira impedir dessa palavra ser ministrada, Senhor. Toma o primeiro lugar, Senhor, se assente conosco nessa mesa e revela os teus mistérios
mistérios. Mostra, Senhor, o que nós precisamos entender e aprender a cada dia. E a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, toda adoração, toda exaltação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu amo falar de Jesus, eu amo falar de Jesus. Vou beber um pouquinho d'água aqui, gente, dá licença. Eu amo falar do que Deus tem feito nas nossas vidas. Estou aqui à mesa, literalmente à mesa. Aqui com a minha Bíblia. Ui, eita glória, aleluia. Gente, isso sempre acontece comigo, esta guerra espiritual, tá? Então, vai ficar salva essa guerra, esse negócio aqui. Tá em pé, mas quis cair. Mas glória a Deus. Eu não vou cortar parte nenhuma do que vai ficar salvo esse treinamento, porque tudo isso vai contar uma história. Daqui a alguns anos nós vamos ver o início do treinamento, viu a batalha, viu a guerra, e acontece. Então eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho vivido, o que a comunidade, o Ministério Transformado tem vivido de verdade, nua, crua, uma realidade. Eu não tô aqui para falar um conto para vocês, não tô aqui para contar uma história, uma fábula, mas uma realidade que nós como líderes vivemos todos os dias. Primeiro, você pode até pensar: irmã Thalita, mas eu não sou líder de nada, eu não tenho cargo na igreja, eu não tenho influência. Irmã, você é líder, você tem chamado. A partir do momento que o Senhor colocou na sua palavra, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, isso é uma missão para todos. Então você está incluída nisso. Você está incluída nisso. E quando falamos sobre governo, quando nós falamos sobre liderança, primeiro você é líder de você mesmo, das suas decisões. Você é líder da sua capacidade de agir, de gerir, de fazer e acontecer. E depois você é líder da sua casa, porque a mulher sábia edifica a casa. Então, para você ser sábio, você tem que liderar. E liderar de forma inteligente. Liderar de forma contínua, sem cessar, para que nós venhamos evoluir. Errar, todo mundo erra. Dificuldades como temos acontecido aqui é normal, é natural. E hoje eu já levo com leveza tudo isso que acontece, porque desde a primeira live que aconteceu é debaixo de uma guerra. Irmãs, não tem uma live que não tem processo. Não tem, não existe uma live Transformadas que não tem processo, tem uma guerra, tem uma batalha, que não tem nada, é impossível. Quando tá tudo bem, a gente até estranha. E a guerra acontece. Então, se a gente sente a pressão, é porque verdadeiramente o reino espiritual está guerreando. E nós precisamos não nos desesperar. Nós mulheres somos muito emocionais, né? Emotivas, a gente já fica, meu Deus! E o Senhor, durante esse processo desse crescimento, principalmente no Ministério Transformados, me ensinou muito. Então, se alguma coisa tá caindo, a live não pega, acontece algum percalço, até mesmo nossas convidadas, está tudo preparado e não consegue entrar, tem que estar focada. A gente tem que saber se preparar. Porque não adianta você ser líder se você não tiver um preparo. E é um pouco disso que a gente quer falar, conversar com vocês. Mas antes da gente chegar ao nosso conteúdo, quero falar um pouquinho de quem eu sou. Sou missionária, Thalita Sanfer. Estou num processo probatório. Daqui a um mês e pouquinho, vou estar sendo consagrada pastora pela misericórdia do Senhor, com muito temor. Irmãs, isso tudo é com muito temor e tremor ao Senhor. A Ele seja dada a honra, a glória e louvor. De mim não tem nada. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, o louvor, o domínio. Talvez você assista,
essa live, esse treinamento, eu já vou, né, estar nessa missão pastoral pela misericórdia. E nunca foi um sonho, nunca foi um objetivo, mas o Senhor tem me levado a isso. E mais pra frente, nos outros treinamentos, a gente vai compartilhando as experiências. E desde sempre, né, sem eu mesmo perceber, eu fui treinada para ser líder. Meu pai é pastor de igreja, líder da sede. Minha mãe também treinadora, trabalha com mulheres há anos, então eu tenho uma bagagem, né, de dentro da minha casa. Eu entendo bem as guerras, as lutas dentro da família por causa do ministério. Então no treinamento Ramá a gente vai falar sobre diversas coisas e trazendo a realidade para nós, porque nós vemos nas redes sociais, né, pessoas que nós gostamos, pregadores, ministros, líderes, até mesmo líderes da nossa igreja. A gente acha que tudo muito bem, tudo muito flores, tudo muito fácil, mas é todo um processo. Mas quando nós estamos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, tudo flui. Por mesmo tendo muitas guerras, resistências, mas maior que está em nós. E não importa a resistência que for, o inimigo que for, se o Senhor te colocou, Ele garante. E minha mãe sempre trabalhando com mulheres, ela tanto nos bastidores quanto na frente da batalha, liderou na área do louvor. Minha mãe é ministra, consagrada ministra de louvor, liderou por anos o coral de mulheres da União Feminina. Então eu tenho, né, esse exemplo dentro da minha casa, desse trabalho, dessa gestão com mulheres. E o interessante é que o amor, né, brotou no meu coração mesmo sem eu imaginar. Para minha mãe não tem tempo ruim. Pode estar frio, calor, chuva, sol, pode estar tendo terremoto, maremoto, furacão. Se ela souber que alguém está passando por uma dificuldade, está internada, ela dá o jeito dela e ela vai. Eu acho muito engraçado. Minha mãe é meu maior exemplo, por mais que eu tenha outras mulheres que eu goste muito, tenha como referência, mas a maior referência, principalmente nós aqui que estamos falando sobre mulheres, minha maior referência de líder feminina é a minha mãe. E como é bom nós termos referência. Então já te convido, já coloca aí, pega papel, caneta, tenha alguém de referência na tua vida, alguém para você se espelhar. Márcia Santos, minha mãe, uma referência de mulher, e até hoje eu me pego rindo da minha mãe, porque a minha mãe, como eu falei, não tem tempo ruim. Então no mesmo dia que ela está indo num culto de ação de graça, no mesmo dia que ela vai no enterro, no mesmo dia que ela faz uma visita no lar, e no mesmo dia ela está indo lá no hospital. Ela é dessas. Ela é dessas, ela dá o jeito dela. Durante na época, né, de União Feminina, tinha aquelas roupas, uniformes, chegando no congresso. Sempre tem aquela irmã que tem aquela dificuldade para poder estar fazendo, participando, e ela levantava recurso, ela tirava do dela, ela fazia acontecer, mas a irmã não ia deixar de participar. Ela carregava todo mundo. Então eu via isso dentro da minha casa. E quando a gente é nova, a gente não associa, não entende muita coisa. Mas conforme foi passando, o Senhor foi nos levando, fomos crescendo, amadurecendo. E começamos a entender. E como isso hoje me constrange. Eu ainda falta muito para eu chegar ao patamar de minha mãe. Mas eu tento. E tento ser hoje um bom exemplo e ser alguém que minha mãe possa se orgulhar. Hoje, o meu objetivo de vida é que eu possa dar orgulho à minha mãe. Minha mãe passando todos os seus ensinamentos no caminho do Senhor, mas é aquilo, cada um precisa da sua experiência. Pela misericórdia e com muita alegria, eu fui nascida e criada nos caminhos do Senhor.
mas eu precisei ter a minha experiência com Cristo. Então, é uma coisa que o líder precisa entender. Por mais que toda orientação que você dê, com toda fala, você pode escrever, desenhar, você pode fazer a coreografia que for, você pode dar o beabá, segurar na mão, dar a papinha, bater na máquina quantas vezes. Mas cada um dos liderados precisa ter sua experiência. Você pode estar dando teu tesouro, tua pérola, tudo que tu tem de bom, de conteúdo, de ensinamento, de alerta, mas se o liderado não quiser aceitar, tiver com o coração travado, não vai acontecer. E não se sinta frustrada por isso. Porque cada um dá conta de si, por mais que o melhor que a gente possa passar. Mas só Deus convence a pessoa a melhorar, a agir, a conquistar. E com isso eu fui crescendo nesse ambiente, né, de cuidado com mulheres, a União Feminina. Entrei fazendo parte do Ministério da Marcha, que trabalhava com o círculo de oração, e ali fui me envolvendo ainda mais com as mulheres, e agora de forma ativa, até o ponto de ser uma das irmãs que colaboravam ali, ajudavam ali umas às outras. Teve uma época que nós, né, das mulheres da Marcha, liderávamos mais de 50 mulheres, e eu era uma das responsáveis. Eu era uma das mais novas e eu olhava assim, como eu, no meio dessas mulheres tão maduras, tão fortes, porque eu fui escolhida, porque eu fui selecionada. Mas foi um prazer e foi uma honra, porque nesse processo passei por um encontro com Deus. Tive verdadeiramente um encontro com Deus, porque não é porque nós somos nascidos e criados na igreja, já temos 500 anos de igreja, que a gente tem um verdadeiro encontro com Deus. Então, nós lidamos com várias pessoas, né, que quando passam por determinados processos, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu? Nós precisamos ter experiência. E eu passei uma experiência muito profunda de verdadeiramente não apenas bater cartão na igreja, ser uma das colaboradoras na equipe de mulheres, mas poder ter propriedade do que eu falava. E eu tive uma rede de apoio excepcional. Eu sou privilegiada de ter tido uma rede de apoio, não apenas da minha mãe, mas de todo o ministério, da esposa do meu pastor na época, que me deu todo o aparate de acolhimento, de quando eu estava doente, quando eu estava com a minha alma abatida, com depressão, ansiedade, e não queria levantar da cama, não queria fazer mais nada. E elas batiam na minha porta, me ligavam, tô aqui na porta, nós vamos ao monte, nós vamos sair, nós vamos orar, você não vai ficar sozinha, você não vai ficar em casa. E outras amigas também do grupo me acolheram. Quantas vezes eu tava em casa, dias e dias sem comer, porque a depressão era muito forte, né? Você não quer saber da sua vida, você não quer saber de se cuidar, você não quer saber de nada. E me ligavam, vem pra cá. E cuidavam de mim, botavam dentro da sua casa, cantavam louvores pra mim. E se hoje eu estou de pé, é porque essas mulheres marcaram minha vida. Eu não posso deixar de mostrar minha gratidão, porque toda líder tem uma bagagem, toda líder tem uma história. E eu não posso esquecer de onde eu vim e do que Deus fez na minha vida por causa dessas mulheres. Então não despreze. Você pode até achar, mas irmã Thalita, eu acho que eu nunca vou ser líder. Muitas que me acolheram e cuidaram de mim, queridas, não eram líder dentro da igreja, mas tinham uma palavra de aconselhamento, foram líder, foram mentoras para mim. Então esse treinamento não é apenas para líder, para quem tem cargo dentro da igreja, mas tem um chamado e está disposto a viver isso. Está disposta a orar, está disposta a aconselhar, está disposta a instruir. E eu precisava ter pessoas firmes, mas pessoas acolhedoras. Eu precisava que alguém, acorda, mas também mostrar assim, eu tô aqui se precisar. Isso foi extremamente importante.
Mulheres maduras, mulheres de visão, mulheres que me conectaram ainda mais a Deus. Então, antes de você buscar uma liderança, antes de você buscar um cargo, antes de você buscar qualquer tipo de patamar de influência, conecte a pessoas que te levem mais perto de Deus. Que tenham uma palavra que te fortaleça. E se for necessário, alguns momentos, está aberta para ouvir a exortação. Que você precisa crescer, que você precisa melhorar, que você precisa ir avante. Isso foi fundamental para eu estar aqui hoje no Ministério Transformadas. Vamos fazer 3 anos de Ministério Transformadas e trabalhamos com mais de 200 mulheres por dia. Mais de 200 mulheres por dia. Acolhemos, conversamos e como dar conta? A gente não dá conta. É Deus que fortalece. Nós temos um aparato, nós temos um suporte, porque nenhuma líder faz nada sozinha. Ninguém faz nada sozinho. E hoje, dando só, né, essa pincelada, um pouco da nossa história com o tempo aqui no treinamento, nós vamos ter várias séries aqui falando um pouco desse treinamento e a gente vai contando um pouco também do nosso testemunho. Como eu falei para vocês, nós vamos falar uma realidade, eu não vou contar uma receita, porque não tem uma receita de ser a melhor líder, a excelente líder. Por mais, né, que meu rostinho bonito não pareça, eu já tenho uma determinalidade. Não sou mais uma mocinha. Já tenho uma bagagem aí, né? Mas hoje nós estamos à disposição diariamente. E como é prazeroso, sabe? Nós ouvirmos a cada testemunho, a cada palavra, a cada um que a gente vê crescer, não tem preço. Vale a pena, vale a pena. Mas tudo isso começou porque eu quis ter uma vida transformada. Não adianta ser líder se não quer ter uma vida transformada. Está aberta para conhecer e aprender ainda mais de Deus. A gente acha, eu achava que eu conhecia a Deus. Eu achava que eu tinha intimidade. Eu achava que eu era isso, que eu era aquilo. E quando veio o processo, eu vi que eu não era nada. Que todos os dias, ao me levantar, eu preciso reconhecer que eu sou dependente de Deus. E hoje a gente vai falar sobre o tema crescimento espiritual e vida no secreto. Eu não sei você, mas se já se pegou falando assim: eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei dar uma palavra, eu tenho medo, não sei. Sabe o que é isso? Falta de vida no secreto. Se você não tem uma vida no secreto, você não cresce, você não recebe as revelações do Senhor. É difícil falar isso? É difícil. Mas eu tenho vida no secreto. Então não temos. Porque quando a gente tem uma vida no secreto, a gente sempre tem uma palavra. Quando a gente tem uma vida no secreto, o Senhor sempre nos direciona. Por muito tempo, quando eu era mais nova, eu falava: não, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu só sei cantar. Eu oro de vez em quando. Como construir uma vida espiritual se você não tem uma constância? Você não tem um relacionamento com Deus. É necessário você ter um relacionamento, e o relacionamento é diário, todo dia, sem cessar. Nós temos um grupo de intercessão, as guardiãs do Ministério Transformadas. E toda vez, né, que a gente faz esse convite, e principalmente das primeiras, né, quem estava aí, quando tudo era mato, já está por aqui. Minha amiga Raquelzinha, 011. Em breve nós teremos a aula com o 01. 01 vai contar um pouquinho do testemunho dela aqui no Transformadas e o testemunho dela, a vida dela com Deus. O Senhor tem levado ela até aqui. E eu fiz esse convite
Eu preciso de intercessoras, mas não é só de vez em quando tiver uma festividade, quando tiver algum evento, alguma coisa. E quando é que vai ser a campanha? Eu falei, para sempre. Você quer participar do grupo? É para sempre, nós vamos orar para sempre, até que ele venha. E como mudou as nossas vidas quando a gente construiu essa vida do secreto. Mas eu só pude dispor de dar esse passo e fazer convite para as minhas amigas viver esse momento comigo quando eu, primeiramente, comecei a construir esse tempo de secreto com Deus. Então vamos lá. Mateus 6,6, que depois de Romanos 12,2, que a gente ainda vai chegar depois de Romanos 12,2, numa próxima aula, mas Mateus 6,6 é uma das bases fundamentais de uma boa liderança. E também a gente fala muito aqui no Ministério Transformadas. Eu indico a vocês, quando vocês puderem, eu sei que tudo é um gasto, tudo é um investimento. Tenha uma Bíblia de estudo, você tem a sua Bíblia que você vai para a igreja, né? Aquela Bíblia que você bate de vez em quando, mas tem uma Bíblia de estudo. Eu me comprometi comigo mesma de todo ano comprar uma Bíblia de estudo. E esse ano eu sempre quis ter uma Bíblia, anote. Sempre gostei de anotar as coisas. Então eu tenho essa Bíblia, anote, e tem sido assim muito boa para mim. Vamos lá, então vamos falar aqui. Já falar Romanos 12,2. É Mateus 6,6. Mateus 6,6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, mas como fazem os gentios, eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, sua oração serão respondidas. A gente acha, né, que não vou fazer aquela oração genérica e vou ser respondida. Não, para você ter uma vida de secreto, você tem que ter uma intimidade. É uma coisa sua particular. Nós oramos, né, como eu falei nas guardiãs, nós oramos todo dia sem cessar. Mas além desse momento que nós temos de oração, eu preciso, e cada uma das irmãs precisa ter o seu momento particular do seu secreto. Porque só no secreto coisas são reveladas. E eu acho fantástico essa passagem que Jesus vai instruindo o povo a orar, ter uma vida no secreto. É algo tão peculiar, é algo tão particular, que o Senhor trata de cada um do seu jeito. Eu sou meio espontânea, você vê que eu gaguejo, eu erro, o negócio cai. Sim, mas isso não impediu do Senhor fazer a obra em mim. Então cada um de nós temos um chamado para determinadas coisas do jeito que nós somos. E eu acho isso lindo de Jesus, que ele nos convida a viver uma vida de secreto, a viver um particular do jeito que nós somos. E o que acontece no secreto vai transbordar do lado de fora. Mas antes disso tem que ser algo relacional. O Senhor, assim como nós, mulheres, são relacional. Tem que ter um momento, você e Deus. Então, já que talvez hoje você não tenha ainda, eu te convido a partir de hoje tirar esse tempo. Como eu falei, não é receita. Ver o melhor horário, ver o melhor tempo. Se é de manhã, então de manhã é mais tranquilo para mim. De manhã eu vou ter o meu tempo no secreto. Eu e Deus. A Mantalita para mim é melhor à tarde, para mim é melhor à noite, para mim é melhor de madrugada. Cada um tem a sua forma de viver um tempo profundo no secreto. E conforme nós vamos vivendo dia após dia, o Senhor vai nos ligando a isso.
E a gente vai encontrando o melhor lugar. Ah, de uma hora, de um dia para o outro. Ah, esse é o melhor, talvez, nesse momento. Mas vai ter outro momento que vai ser o melhor dia, o melhor horário. Você tem que se adequar ao secreto, não o secreto se adequar a você. Porque é um momento único. E você e Deus. E tem coisas que só vão ser reveladas através do secreto. Às vezes a gente está buscando algo na boca de muita gente que só o secreto vai poder te revelar. Então, como é importante ter essa vida secreta. Quantos anos eu me achava incapaz de fazer, de realizar, principalmente na parte da palavra. Eu não sei você, mas eu sentava aqui, olhava ali e não entendia era nada. A vista ficava embaçada, dava vertigem, dava cólica, dava tontura, dava tudo. Porque existe uma batalha espiritual. Porque o inimigo não quer que você conheça a verdade, não quer que conheça os segredos que só ele pode te dar. Só ele pode te falar. Só ele pode te mostrar. E a partir do momento que eu, com vontade e sem vontade, comecei a construir a vida no secreto, porque a gente fala sobre o secreto, quando a gente vê aí, né, as postagens, é tão lindo, é que nem eu aqui sentada na minha mesa, com a minha aguinha, eu tenho as minhas canetas, tenho meus lápis de cor que eu gosto de marcar tudo. Numa próxima live eu vou mostrar a vocês aqui como é que é o meu momento, como é o meu espacinho, que eu gosto desse espaço, esse momento meu e de Deus. A gente tem momentos para todo mundo, a gente tem momentos pra gente, a gente tem momentos para as pessoas que a gente gosta. A gente não pode ter um espaço, a gente pode não ter um momento para Ele, que supre as nossas necessidades, que nos amou, que nos salvou primeiro. E quando a gente vai construindo essa vida, a gente fala de uma forma muito linda, né? Ai, uma vida no secreto, é tão lindo. Tem dias que é o céu aberto, tem dia que Deus fala, Ele rasga o céu para revelar, mas tem dia que é pesado. Tem dia que não fala nada, tem dia que é só cansaço. A gente só levanta por obediência. Mas não esqueça que cada dia que a gente se esforça, que a gente insiste, que a gente persiste, quando vira um hábito, nós estamos fazendo a nossa reserva. A gente nunca sabe quando é que é o dia mau. A gente nunca sabe. E como é fundamental nós temos uma vida de secreto, para termos força para suportar os processos que virão na nossa frente, do que a gente vai viver aí pro futuro. E eu te convido hoje, não é vou tentar, é fazer. A gente aprende, né? Tem uma coisa que eu não falei para vocês, né? Pela misericórdia, eu sou formada em terapeuta especializada em mulheres. E uma coisa que a gente aprende, eu vou tentar, não existe tentar. Ou você faz ou você não faz. E para ter resultado você tem que fazer. Então começa hoje a sua vida com secreto. Busca hoje um horário. E tira esse tempo pro Senhor. E amanhã, e depois, para virar algo cotidiano. Assim como nós temos a necessidade de se alimentar, de trabalhar na nossa higiene, ir ao banheiro, tomar banho, escovar os dentes. Assim nós precisamos ter nossa vida no secreto. A partir do momento que a gente entende isso, logo o nosso cérebro começa a pensar. Nós precisamos usar nosso cérebro a nosso favor. Se eu preciso me alimentar, eu preciso orar. Preciso ler a Bíblia. Então, como é fundamental ter esse tempo. E quando eu não tinha essa vida no secreto, por mais que eu fosse para a igreja todos os dias, porque eu sempre fui uma barata de igreja, estava no culto, estava na intercessão, estava no ensaio das irmãs, no ensaio do grupo da dança, no ensaio da terceira idade, no ensaio da mocidade, no ensaio de um monte de coisa. Mas eu não tinha uma vida no secreto. Como eu poderia transbordar uma coisa que eu não tinha? Agora é sua vez de falar.
Uma coisa, a gente fica nervosa, a gente fica nervosa. A gente fica com medo, fica com receio, isso é natural. Isso é normal, qualquer pessoa. Mas outra coisa é você falar uma coisa que você não vive, você não sabe. Qual o seu texto bíblico favorito? Se você não tem, procura ter um. E dali daquele texto, lê, relê, relê, lê de novo, relê, até que ele venha entrar em você e fazer parte da sua vida. Construir essa vida no secreto. Hoje, como eu consigo tirar coisas assim que eu nem imaginava. Eu li 500 vezes o mesmo texto e hoje faz sentido de uma maneira que se adequa à minha realidade. Essa palavra aqui é tão atual. Você pode ler a qualquer momento da tua vida. Ela vai se encaixar em qualquer momento que tu tá vivendo. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E hoje, como isso me trouxe maturidade, porque nós somos imaturos. Nós achamos que sabemos das coisas e não sabemos de nada. Quem sabe é Ele. E com a nossa vida no secreto, andando com pessoas que nos levem para Deus, que nos motivem através da palavra. E eu tento sempre observar e andar com pessoas que amam a Jesus, amam o conhecimento, amam a palavra. E hoje eu fico assim, eu tenho admiração. Tem gente que tem, né, uma inveja santa. Não existe inveja santa. Ou você admira ou você é invejosa. Eu admiro pessoas que amam Jesus, principalmente que estão ao meu redor. Eu tenho pregadoras, eu tenho ministras que eu tenho total respeito. Mas hoje, construindo essa vida, esse crescimento espiritual, eu sempre tento tirar base e exemplo de pessoas que estão ao meu redor. Porque quando uma pessoa grande que você não conhece, que você, né, tem admiração, acontece, ela falha. Ah, mas fulano não era. Mas é humano, assim como eu e você. Então hoje eu tento tirar como referência pessoas que estão mais perto de mim, porque são seres humanos, falhas, mas tem a fome e a sede no dia a dia de buscar o Senhor. Eu tenho uma tia que ela é a minha maior intercessora. Ela tem um caderninho dela de oração, ela ora por todos, todo dia. E aquilo me constrange. Eu falei, gente, ela já é uma senhora, mais de 80 anos. Mas como ela tem alegria para poder orar. Não tem tempo ruim para ela. E hoje, uma mulher que sempre foi uma referência na minha vida de intercessão, de oração. Quando eu chego na casa da minha família, quando ela me vê, a primeira coisa, você vai orar por mim? Eu falei, a senhora que tem que orar por mim. E como é bom, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós construirmos isso. Hoje, eu poder orar por quem orava por mim, interceder porque intercedia por mim, e nós orarmos juntas, em fervente oração. Tem dias que eu vou lá, tô cansada. Minha tia, não, você não vai sair daqui sem orar. E lá eu vou orar. E o Senhor vai levando a oração quando vê. É uma atmosfera que se cria naquele ambiente que não tem preço. Só nós dois. Os anjos, Deus, falando coisas tão poderosas. E é isso que o Senhor quer construir dentro de nós. Não apenas, mais uma vez eu digo, não apenas uma liderança de status, mas alguém que as pessoas vejam Cristo em você, Cristo em mim. Hoje eu busco do Senhor com muito temor, porque eu sou falha, eu também erro. Eu não sou perfeita. Mas eu tento buscar todos os dias uma forma que eu possa honrar a todos aqueles que oram por mim, que buscam por mim, principalmente a minha família, de poder ser bênção na vida deles, porque não adianta ser uma líder e ser bênção para todo mundo que está lá fora e não ser bênção para quem está aqui dentro. Não adianta. E quando a gente constrói essa vida no secreto, a gente tem esse entendimento. E no versículo 6, ele fala aqui na parte B, então seu pai
observa em segredo e os recompensará. Eu acho fantástico que mais uma vez ele mostra que ele é o nosso Pai. E todo pai, todo parentesco quer ter o quê? Relacionamento. Quer estar perto, quer saber se está bem. E no secreto nem sempre ele vai falar na hora. Mas ele te recompensará através dessa troca, dessa conversa. Assim como a gente estamos sentados aqui. Não precisa fazer aquela oração dos beneflácitos de Comanai, da tua presença. Não, senta aqui, conversa com ele. Tira um momento para ele. Interessante que eu tenho um horário certo, né? Eu estipulei um horário certo para ter meu tempo no secreto. Tenho aquele horário. Mas nesses últimos tempos, nos dias da nossa sala de Maria Isabel, que normalmente são as segundas-feiras, nós estamos na sala de Maria Isabel e ali nós falamos em cima do tema. Todo mês o Ministério Transformadas tem um tema e nessa sala nós falamos em cima desse tema. E eu aproveito quando acaba a sala, que a gente é ministrado, a gente é confrontado, já tá lá naquela atmosfera, eu aproveito e emendo o meu secreto. E como Deus tem falado, gente, tem sido assim, excepcional esse tempo, sabe? As minhas segundas-feiras não tem sido mais a mesma. Às vezes eu perco a hora, eu já vou dormir no outro dia. E ali o Senhor me leva a orações, vai me orientando em algumas coisas, me faz lembrar de algumas coisas que eu falei, boas ou não, algumas coisas que eu ouvi, boas ou não, vou falar. Talvez as pessoas não souberam se expressar para me orientar, mas isso está certo. E com o tempo que a gente vai andando com Deus, assim como nós nos comunicamos aqui, Ele também se comunica, nós sentimos. E Ele vai nos constrangendo para que nós venhamos ser pessoas melhores. Então eu te convido a ter um relacionamento com Deus. Porque não adianta ter uma liderança sadia se você não tem relacionamento. Se você só lê a Bíblia quando chega na igreja. Se você só ora quando chega na igreja ou alguém pede para você orar. É todo dia construindo esse relacionamento. E não precisa ser apenas, nesse dia ou nesse horário eu vou orar. Não. Quando eu estou ouvindo o hino, o Senhor vai falando comigo. Eu estou falando com uma amiga e a gente começa a falar de Deus. Eu amo amigas que eu vou falar de Deus. A gente gasta horas falando de Jesus. Principalmente aquelas que são loucas por Jesus, que nem eu. E pronto, acabou. Então, como é bom criar essa atmosfera dentro da sua vida, essa atmosfera dentro da sua casa, você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua vida. Essa é a chave não para ser uma excelente líder, mas é para ser uma excelente filha e no tempo certo o Senhor te levar. Você ser recebida e o Pai falar: vinde, bendita do meu Pai, vem, vem, vem desfrutar do melhor. É isso que Ele tem primeiro para nós: salvação, transformação através da palavra e do relacionamento. Isso não tem preço. E hoje eu tenho sido edificada pelo Senhor cada dia que eu tenho o meu momento no secreto. Construa este hábito. Separa, realmente, você precisa ter um tempo seu. Mas a minha casa é cheia. Irmãs, fica lá sentada na sua cama, senta no chão, senta no quintal. Quando você constrói esse hábito, as pessoas que convivem com você vai respeitar o teu momento no secreto. Eu falo por experiência própria. Porque aqui em casa já sabe, Thalita tá no secreto. Mas a partir do momento que eu construí esse respeito, eu comecei a botar, não, esse é o meu momento, com licença, espera um pouco. Aguarda.
Coloca o celular no silencioso. Ah, mas estão me ligando. Espera. Espera. Esse aqui é o meu momento com Deus. Claro que tem as emergências, mas estamos falando do dia a dia. Estamos falando aqui do nosso dia a dia. Tira esse momento. Até as pessoas começarem a ver que realmente você é uma pessoa fiel com o Senhor e está construindo esse relacionamento. Vai respeitar. Vai respeitar. Então começa com você. Para que as outras pessoas te vejam como líder, as outras pessoas te respeitem. Você tem que construir dentro de você esse propósito, esse alinhamento, esse compromisso. Porque senão você vai começar, as coisas nunca vai terminar. Se você não tem palavra para você construir esse hábito, você não vai conseguir construir hábito nenhum. Ou até mesmo você pode construir hábito, né, de ir para academia, se alimentar bem. Então por que não pode construir um hábito, ter uma vida no secreto? Abre mão. Na sua dieta você não deixa de comer tantas coisas gostosas para manter um corpo bacana, um corpo no shape. Por que você não pode abrir mão de algumas coisas que você já tem te falado para solidificar o seu tempo no secreto? O secreto é uma escolha. E o Senhor te convida a fazer essa escolha nesse tempo. Amém? Falar de Jesus é tão bom. Eu vou orar, porque senão eu vou ficar aqui falando horas. Horas, porque eu amo falar do secreto. E mais uma vez, eu te digo, não é uma receita. Mas todo dia você vai construindo, você vai montando o seu dia em cima do secreto. Você vai ver que vale a pena. Você vai ver experiências que você nunca viveu. Você vai ter aquele feedback do Pai que ninguém teria. Aquela revelação. Ah, mas aquela irmã da revelação de Deus pode se revelar. E Ele te recompensa. Tem recompensa para aquele que está no secreto. Oh, meu Deus, que fantástico. Eu te convido agora a ter esse tempo de responsabilidade e assumir esse compromisso. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse tempo à mesa, a Tua presença, falando de Ti. Ah, como é bom falar do Senhor. Como é bom falar sobre o secreto. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz de maneira, Senhor, extraordinária. E eu te louvo, Senhor, porque como o secreto mudou minha vida. E assim como mudou minha vida, que venha mudar a vida das minhas irmãs, aquelas que não tinham esse hábito. E a partir de hoje, assumem esse compromisso de viver uma vida no secreto. Não precisamos fazer um post de mostrar que estamos lendo a Bíblia, que estamos com o olho fechado orando. Mas é o secreto onde ninguém, os olhos carnais não veem. Mas o Senhor vê. E é no secreto que tem recompensa. É no secreto que tem vitória. É no secreto que tem providência. Aleluia. É no secreto que o extraordinário acontece. E que nós venhamos construir esta vida contigo, Senhor. Por mais de tempos que nós temos, Senhor, andando na tua presença. Nós queremos estar lado a lado contigo, ouvindo a tua voz. E que as minhas irmãs venham construir esse tempo contigo. Tirar todo impedimento, toda barreira. E que elas venham se responsabilizar. É tempo de responsabilidade na tua presença, Senhor. Para que possamos crescer, florescer e produzir. E que haja transformação que comece comigo e com cada uma. Em nome de Jesus. Amém? Amém, minhas irmãs. Aguardo vocês amanhã. Amanhã tem aula especial. Temos uma convidada. Então, aguardo vocês. Shalom. Até amanhã.